A NASA acaba de abrir a maior amostra de asteroide, mas viu coisas inesperadas lá dentro. Milhares de asteroides orbitam ao redor do Sol, junto conosco todos os dias. Eles variam em tamanho, desde alguns tão pequenos quanto o seu punho, até outros tão grandes quanto carros. A ameaça de colisão em velocidade de milhares de metros por segundo é real. Por isso, a NASA enviou uma espaçonave para um dos asteroides mais próximos da Terra, em uma missão para coletar amostras e calcular as chances de colisão. As amostras retornaram no final de 2023 e os cientistas ficaram surpresos com os resultados das análises. Na verdade, especialistas estão sugerindo que a vida na Terra pode ter sido trazida por esses asteroides. O que será que essas amostras de asteroides revelaram? Quais foram os resultados das análises da NASA? E quais são as chances de esses asteroides colidirem com a Terra? No vídeo de hoje, vamos te mostrar o que a NASA encontrou ao abrir um dos maiores asteroides do espaço. Então, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E agora vamos ao vídeo. Nosso universo é um lugar dinâmico e em constante expansão, cheio de atividades. Vivemos em um pequeno pedaço de rocha e metal que orbita ao redor de uma enorme esfera de fogo e gás, junto com outros planetas, dentro de uma galáxia que contém milhões de outros sistemas solares semelhantes ao nosso. Isso significa que a cada segundo, bilhões de coisas estão acontecendo das quais não temos conhecimento e talvez nunca venhamos a saber. De acordo com os cientistas, desde o Big Bang, o universo está se expandindo há bilhões de anos. Dentro desse vasto universo, há certos objetos celestes que atuam como marcos, nos dando uma visão do nosso universo, suas operações e seu futuro. Chamamos esses objetos de asteroides. Embora frequentemente sejam considerados apenas no âmbito científico, os asteroides têm sido mostrados como significativos em nosso sistema solar em filmes de ficção científica. NASA coleta a maior amostra de asteroides já vista. Grandes asteroides em rota de colisão com a Terra podem desencadear devastação global, como evidenciado pela cratera de Chicxulub, que se acredita ter causado a extinção dos dinossauros. Para evitar isso, agências espaciais como a NASA monitoram ativamente os objetos próximos à Terra e desenvolvem estratégias para desviá-los se necessário. No entanto, nem todos os asteroides são uma má notícia. Muitos contêm recursos valiosos, como metais preciosos como platina e níquel, que superam as reservas encontradas na Terra. À medida que a exploração espacial avança, os especialistas acreditam que a mineração de asteroides pode se tornar uma fonte viável de materiais para futuras missões espaciais e pode até mesmo complementar nossos recursos cada vez mais escassos na Terra. Essa possibilidade é a razão pela qual a NASA lançou várias missões para desviar asteroides ou recuperar amostras deles no espaço. Uma das mais recentes é a missão OSIRIS-REx, iniciada em 2016 com o objetivo de estudar o asteroide Bennu. OSIRIS-REx coletou amostras da superfície do asteroide e as trouxe de volta à Terra em setembro de 2023. Bennu é um dos muitos objetos próximos à Terra que orbitam a uma distância de 190 milhões de quilômetros. Sua órbita é uma das menos de 200 que são consideradas semelhantes à da Terra, o que significa que se aproxima dela a cada 6 anos. Apesar de representar um potencial perigo, a NASA calcula que a probabilidade de colisão com a Terra até 2300 seja relativamente baixa. Se isso acontecer, o impacto não destruirá o planeta, mas poderá causar danos significativos onde atingir. Os especialistas afirmam que um asteroide do tamanho de Bennu provavelmente causaria devastação na área local ao redor do impacto, mas não seria capaz de causar extinções em massa. No entanto, o aviso antecipado fornecido pela missão OSIRIS-REx poderia ajudar os cientistas a se prepararem muito antes de um possível impacto.
Uma das maneiras de mitigar esse risco seria redirecionar o asteroide completamente, utilizando a técnica de impacto cinético, como demonstrado pela missão DART da NASA. Essa missão teve como alvo um pequeno asteroide chamado Dimorphos, para alterar sua órbita. A missão foi um sucesso, encurtando a órbita do Dimorphos em impressionantes 32 minutos. NASA abre asteroide e descobre algo inesperado. A OSIRIS-REx encontrou algo inesperado em Bennu. A NASA relatou que a amostra coletada continha abundantes quantidades de água e carbono. Isso foi considerado uma descoberta significativa, pois serve como evidência adicional para a teoria de que a vida na Terra pode ter vindo do espaço. A amostra foi considerada a maior já retornada de um asteroide rico em carbono. A análise inicial indicou a presença de materiais orgânicos e minerais, sugerindo a possibilidade de novas descobertas que poderiam apoiar a teoria de que a Terra primitiva foi bombardeada por objetos celestes, como cometas, asteroides e meteoritos, trazendo consigo os ingredientes para a vida. Os segredos contidos nas rochas e poeira do asteroide serão estudados nas próximas décadas, proporcionando insights sobre a formação do nosso sistema solar e como os materiais precursores da vida podem ter sido depositados na Terra. Além disso, esses estudos ajudarão a entender quais preocupações precisam ser tomadas para evitar colisões de asteroides com o nosso planeta. A amostra de Bennu revelou minerais de ferro indicativos de formação em um ambiente aquático, além de um reservatório de um mineral chamado fosfato de magnésio. De acordo com os especialistas, essas partículas brancas brilhantes são muito raras em materiais astronômicos. Então, inicialmente pensamos que poderiam ser contaminantes, disse Jessica Barnes, professora assistente do Laboratório Lunar e Planetário, que está liderando a análise do fosfato na amostra de retorno. Falando na Conferência de Ciência Lunar e Planetária, no Texas, Jessica disse: "Não existem bons análogos químicos desse mineral na Terra, seja porque ele é muito frágil para sobreviver à queda na Terra ou porque desaparece logo após sua presença em Bennu. O fosfato pode ser usado para inferir diferentes episódios de atividade geológica no corpo parental de Bennu." Ela também afirmou que as amostras mostram a presença generalizada de glicina, o aminoácido mais simples que é o ingrediente crucial das proteínas, além de outros minerais contendo água como carbonatos, sulfetos, olivina e magnetita. Isso sugere que o corpo parental de Bennu testemunhou vários eventos relacionados à água antes de seus fragmentos se fundirem em Bennu. Amostras terrestres. Outros cientistas que estudam as amostras extraterrestres encontraram compostos abundantes alterados pela água, chamados filosilicatos, bem como uma rica coleção de outros minerais orgânicos hidratados. Os filosilicatos estão estruturalmente ligados à água e aos meteoritos e podem ter sido os berços dos produtos orgânicos e da água, e os cientistas suspeitam terem sido entregues à Terra no início de sua história. Em uma série de palestras na Conferência de Ciência Lunar e Planetária, a equipe da missão relatou que as pedras catalogadas até agora também continham uma variedade de texturas, minerais hidratados e evidências de intemperismo espacial, como era de se esperar de uma rocha sem ar com eras de idade. Sarah Russell, cientista planetária do Museu de História Natural em Londres, que analisou um pequeno fragmento da amostra, disse que era uma bela amostra e não é exatamente como qualquer meteorito da coleção. Outro membro da equipe, Tim McCoy, curador de meteoritos do Museu Nacional Smithsonian de História Natural em Washington, disse que, ao contrário da maioria dos meteoritos, cujas superfícies são alteradas pela exposição de anos ao ar da Terra, no momento em que são encontrados, pedaços de Bennu são os mais imaculados que os cientistas da Space Rock já sustentaram. Um membro da equipe, Andrew Ryan, um cientista pesquisador do Laboratório Lunar e Planetário,
na Universidade do Arizona, disse que muitas das rochas catalogadas de Bennu são pedregulhos montanhosos com uma textura áspera semelhante a papel. Harold Connelly, um geólogo da Universidade de Rowan, em Nova Jersey, disse que os minerais mais medidos confirmam múltiplas previsões feitas a partir de dados de sensoriamento remoto coletados da OSIRIS-REx, conforme ele se aproximava de Bennu. E isso contribui diretamente para a forma como estamos analisando a amostra e testando nossa hipótese. Até agora, a análise tem sido consistente com a teoria principal de que Bennu se separou de um grupo muito maior de asteroides cerca de 2 bilhões a 700 milhões de anos atrás. Por exemplo, a análise mais recente mostra que as rochas de Bennu estão repletas de brechas relacionadas ao impacto, que são fragmentos de rocha frouxamente mantidos juntos com seixos no concreto. Essas brechas provavelmente não se formaram em Bennu, disse Tim McCoy, que está liderando a pesquisa com base nessas características. Elas se formaram no asteroide Pai e então, por si só, se tornaram pedregulhos que foram incorporados a Bennu. Ainda não está claro exatamente quando elas se formaram, e ainda estamos nos primeiros dias desse trabalho muito meticuloso. McCoy disse que há uma coisa que não sabemos. Todas essas descobertas foram possíveis graças aos 5 instrumentos a bordo da espaçonave, cujos objetivos eram mapear e analisar o asteroide nos mínimos detalhes. Os 5 instrumentos. O primeiro é o espectro OSIRIS-REx Visible and Infrared, que trabalha para caçar orgânicos e outros minerais medindo a luz visível e infravermelha próxima. Em seguida, temos o espectrômetro de emissão térmica OSIRIS-REx-OTIS, que mediu a temperatura de Bennu e mapeou minerais e abundâncias químicas. Este espectrômetro trabalha em conjunto com o primeiro para mapear Bennu ao longo da faixa de comprimentos de onda para selecionar o melhor local para coletar amostras. O terceiro instrumento é a câmera OSIRIS-REx Switch OANS, que é uma suíte de 3 câmeras para mapear Bennu. A Polycam, a maior delas, adquiriu as primeiras imagens de Bennu a uma distância de 1,2 milhões de milhas e capturou imagens de alta resolução do local da amostra. A segunda câmera mapeou Bennu em busca de satélites e nuvens de poeira ao redor do asteroide, mapeando em cores e tirando fotografias para criar mapas topográficos. A terceira câmera, SunCam, documentou a coleta e a captura da amostra. O quarto instrumento é o altímetro laser OSIRIS-REx, que escaneia toda a superfície de Bennu e envia dados para criar modelos 3D altamente precisos da superfície do asteroide. De acordo com cientistas, um dos 2 lasers, ambos construídos no Canadá, falhou durante a missão primária, mas continuou funcionando além de sua vida útil esperada e coletou todas as informações necessárias para OSIRIS-REx pousar. O último instrumento é o espectrômetro de imagem de raios Regolith Explorer, REXIS, que foi usado para estudar as emissões de raio-x de Bennu e ajudar na criação de um mapa mostrando a abundância de diferentes elementos na superfície. Ao contrário de outros instrumentos de imagem, o REXIS examinou a composição do asteroide no nível de elementos atômicos individuais. A missão OSIRIS-REx não termina com Bennu. De acordo com a NASA, espera-se que OSIRIS-REx faça contato com Apophis em 2029. Asteroide Apophis. Apophis é outro asteroide potencialmente perigoso que foi recentemente removido da tabela de risco de impacto centenário, pois foi considerado não representar um problema pelo menos nos próximos 100 anos, com base em simulações aprimoradas de seus movimentos pelo espaço. Em 13 de abril de 2029, a Terra terá um encontro próximo com o asteroide, que passará a apenas 30 mil quilômetros do planeta, mais próximo do que a maioria dos satélites geoestacionários. Anteriormente, os cientistas calcularam que o Apophis tinha uma chance muito pequena de atingir a Terra durante um sobrevoo em 2068, mas a reavaliação de seu risco em 2021 mostrou que não há nenhuma ameaça com que se preocupar.
No entanto, com o asteroide chegando tão perto, a NASA decidiu aproveitar a oportunidade para ter uma espaçonave saudável e não solicitada disponível para ser transportada. A NASA anunciou em abril de 2022 que redirecionaria a Osiris-Rex para aproveitar ao máximo o encontro e renomearia a espaçonave depois que ela decolasse. Após o retorno das amostras de Bennu à Terra em 2023, o nome da espaçonave foi alterado para Osiris-Apex e espera-se que chegue ao Apophis em 2029. Espera-se que a espaçonave examine o Apophis por 18 meses e chegue perto o suficiente para examinar o asteroide em grande detalhe. É importante notar que Osiris-Rex não é a primeira missão de asteroide a retornar com amostras, embora seja a primeira a retornar com amostras para os Estados Unidos. O Japão já avançou com 2 missões semelhantes em 2010. A Hayabusa se tornou a primeira espaçonave a trazer um pedaço de um asteroide de volta à Terra, e uma missão sucessora de retorno de amostras japonesa chamada Hayabusa 2 fez o mesmo com o asteroide Ryugu em 2020. Enquanto pesquisas e análises estão em andamento para determinar como o Bennu realmente se parece e o que ele contém, os cientistas estão tentando aliviar quaisquer preocupações sobre a possibilidade de contato próximo ou mesmo uma colisão com a Terra. Isso significa que devemos estar entusiasmados em vez de ansiosos com o que os asteroides nos reservam. Como isso ajudará a consolidar nossa compreensão de como a vida surgiu na Terra e o possível futuro do nosso planeta. Agora me fala, o que você achou dessas descobertas aí, hein? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.